Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui na parte da semana 1 com o nono ano, né? Mas, primeiramente, eu também queria dizer para todos os meus alunos, né, o tanto de saudade que a gente está sentindo, né, um do outro, aquela aproximação de sala de aula. A gente não vê a hora e o momento disso tudo acabar, né, para voltar às nossas aulas presenciais. Falar que eu gosto muito de vocês e vou estar aqui tentando poder ajudar ao máximo todos vocês. Então, nessa primeira parte aqui eu vou falar sobre a semana 1, né? Estamos aqui no nono ano, referente ao plano de estudo tutorado, PET, que vocês estão fazendo toda semana pra gente. Então, eu vou estar comentando aqui da semana 1. Na atividade 1 e 2, ele pede para você assistir o vídeo, né? E acessar alguns links aqui que vai dar noções sobre unidade de medidas e notações científicas. Ontem à noite e hoje de manhã mesmo eu tentei acessar esse link da atividade 1, mas eu não consegui. Não sei se algum de vocês, algum aluno tentou, né, e conseguiu acessar para ver o que fala sobre esse vídeo. Eu tentei mais uma vez e infelizmente não consegui. Então a atividade 1 e 2 seria mesmo para acessar esses links, para ver o que fala sobre unidade de medidas e notação científica. Na atividade 3, ele coloca um quadro aqui, também com sugestões de link, e fala sobre as medidas que nos rodeiam. Medidas em informática, fala sobre micrômetro e nanômetro e unidades elétricas. Para vocês terem uma noção das unidades de medidas de informáticas, umas que são mais usadas são 3, que é o que nós chamamos de kilobyte, que é o kilobyte, KB, kilobyte, o megabyte e o gigabyte. É uma das 3 unidades ali que vamos dizer assim que são mais usadas na informática. Porém, a tecnologia foi avançando tanto que precisou que novas outras medidas fossem criadas, né? Então não são só essas 3, são várias outras medidas que nós temos para corresponder, para indicar unidade de medidas muito pequenininhas. Então olha só, essas 3 aqui se referem ao tamanho de um arquivo digital ou a capacidade de armazenamento em computadores, em celulares. Conforme eu falei para vocês, né, como o processamento de informações cresce a cada dia, com o avanço da tecnologia, as unidades foram se adaptando a novos tamanhos. Então, existe, lógico, outras unidades de informática, não são só essas 3, mas existem outras unidades, para se referir a tamanhos muito pequenos. Depois, queria citar aqui também, relevar para vocês, sobre essa unidade aqui de nanômetro. Para vocês terem uma noção, a palavra nanômetro, essa palavra nano aqui, ela vem do latim e indica anão. Nanômetro é uma unidade de medida de comprimento expressada coisas muito pequenininhas. Por exemplo, ela é usada para a gente para ver o tamanho do diâmetro de um átomo de um hélio. Para vocês, então, seria isso daqui, ó, um nanômetro. Ele é igual a 1 vezes 10 a menos 9 metros. Então ele é utilizado, né, para unidade de medidas que a gente não consegue ver visualmente, só através de microscópio, né, de alta capacidade. Muito bem, avançando um pouquinho aqui, eu tenho outras coisas importantes para estar comentando com vocês nessa aula aqui agora. Na atividade 5, está falando sobre geocentrismo, né? Aí temos uma charge aqui, que vocês já leram, responderam, depois eu vou passar o gabarito para vocês, tá? Geocentrismo, eu dei uma olhada na internet e fala que é a Terra fixa, né, no centro do universo, com todos os outros corpos celestes orbitando ao seu redor. Isso que é o significado de geocentrismo. Aqui o que eu queria mencionar para vocês. Na 5 letra A,
Está falando assim, como seria alinhar os planetas? Alinhar os planetas seria colocar eles sobre uma mesma reta. A gente teria uma reta e a gente colocaria todos esses planetas sobre essa mesma linha, ou seja, sobre essa mesma reta. Mas é lógico que isso daqui não é possível, porque no caso, cada planeta tem a sua rotação, tem o seu tempo, então isso daqui não seria possível. Mas como seria alinhar os planetas? Seria colocá-los então sobre a mesma reta, sobre a mesma linha. Mais uma vez repetindo, falando que isso não é possível, porque cada um tem a sua rotação e a sua órbita diferente e o seu tempo diferente. O que significa o termo igualitário, o termo sem supremacia? Eu vou estar lançando também para vocês depois. Aqui na letra C, que sistema é representado na charge? Coloquei sistema solar. Aí vem o que é sistema solar, vocês pesquisam na internet isso e respondam. Aqui está mais assim para um lado científico, né? Aqui pouca, assim vamos dizer entre aspas, matemática a gente está vendo nesse momento. Eu queria só frisar aqui na letra F e G. Que unidade de medida de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância entre os planetas? Quilômetro. Que seria uma unidade maior que a gente poderia estar expressando essas distâncias entre esses planetas. É importante a gente observar o seguinte, gente. Em unidades de medida de comprimento, nós temos o quilômetro, depois vem o hectômetro, o decâmetro, o metro, decímetro, centímetro e por último mm, que é o milímetro. Aqui é mm. Se a gente for para perceber, por exemplo, de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, vamos dizer que aproximadamente nós temos por aí uns 200 quilômetros. Então aqui, para me expressar a distância entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, o mais conveniente aqui é eu estar usando a unidade de quilômetro. Você imagina só como fica bem mais fácil, lógico, né? Eu falar que daqui até lá tem 200 quilômetros, ou eu fazer isso daqui, por exemplo. Né? 1, 2, 3, 4, 5... e aqui. Vamos falar assim com uma pessoa daqui no Juiz de Fora ao Rio de Janeiro está em 20 milhões de centímetros. Está vendo como que cada unidade aqui ela tem que ser correspondente àquilo que a gente está, no caso, efetuando? Por exemplo, o tamanho dessa caneta que está na minha mão. Qual unidade seria assim, né, convencional usar? Usar o quilômetro, o hectômetro, ou usar o comprimento dessa caneta, por exemplo, como centímetros? Eu acho que seria mais conveniente o tamanho dessa caneta ser mencionado com a unidade de centímetro. Muito bem. Então nessa atividade 1 aqui é mais pesquisas na internet, tá? Vocês pesquisarem na internet e responder, depois eu vou estar enviando o gabarito para vocês. Eu queria dar uma paradinha nesse momento, porque é a parte mais importante que está aqui, tanto na semana 1, e vocês vão precisar na semana 2 e na semana 3, é o que nós chamamos de notação científica. Notação científica, gente, é uma forma de escrever números usando potências de 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muito algarismos. Para vocês terem noção, a unidade da massa atômica é da ordem de... Aqui vai ter 23. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 1. Aí vem que nem coube no quadro, né? Esses números continuariam para lá.
Aqui a gente tem 23 zeros. Isso daqui é uma unidade de massa atômica. Imagina se a gente estiver escrevendo um texto, um artigo, e toda hora ter que escrever esse número, ficar representando essa quantidade de zeros aqui. Então, para que veio a notação científica? Para poder facilitar esse tipo de anotação. Então, aqui simplesmente eu poderia escrever isso. Seria 1,66054 vezes 10 elevado a menos 24. Então aqui a gente tem uma anotação científica que facilita a escrita de um número muito grande ou muito pequeno. Para isso que serve a notação científica, para representar um número que expressa uma quantidade muito grande e muito pequena, retornando a dizer para vocês. Vou passar alguns exemplos aqui de como transformar os números em notações científicas. O 500, através de notação científica, fica 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Está vendo que a gente utiliza a notação científica em potências de base 10. E esse número inteiro aqui, ele tem que ser um número maior ou igual a 1, e ele tem que ser menor ou igual a 10. Vocês vão entender o que eu vou estar dizendo aqui nos próximos exemplos. Então esse número tem que ser sempre maior do que 1, ou igual a 1, ou menor ou igual a 10. Então 500, 5 vezes 10 ao quadrado. 800 mil. Como representar isso em notação científica? 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem que observar o movimento da vírgula. A vírgula do número 800 mil, a vírgula ela fica na frente do número. É como se a gente tivesse uma vírgula aqui. Porém a gente não representa ela. Então a gente vê quantas vezes essa vírgula se deslocou. Na verdade ela deslocou 1, 2, 3, 4, 5. Ela se deslocou 5 vezes. Então esse número aqui eu vou representá-lo como sendo 8 vezes 10 elevado a 5. Notação científica. Mais alguns exemplos para vocês. Tirei aqui a distância entre a Terra e o Sol. A distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões. Seria mais fácil, então, ó, tá aqui 150 mil. Então essa aqui é aproximadamente a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Como que eu vou expressar isso usando a notação científica? Simplesmente colocando um número maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. Ou seja, o número vai ter que ser escrito como 1,5. Esse 1,5 é o número maior do que 1 e menor do que 10. Então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado, aí eu tenho que contar a quantidade de casas decimais que a vírgula deslocou. A vírgula está aqui. Então ela mandou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela andou 8 casas. Então é 1,5 vezes 10 elevado a 8. Nesse exemplo aqui, no caso, a unidade que a gente está usando é quilômetro, que significa a distância da Terra ao Sol. Esse outro exemplo aqui, ó, de usar aqui um número negativo. Esse exemplo aqui, 0,00017. 0,00017. 17, né? Como transformar em notação científica? Número maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. Então eu vou pegar o número 1,7. 1,7 vezes 10
elevado a menos. E agora a vírgula está se deslocando, no caso, né, que a gente fala da esquerda para a direita. Então esse expoente aqui tem que ser negativo. Quantas vezes essa vírgula se deslocou? Ela se deslocou 1, 2, 3, 4. Ela deslocou 4 casas decimais. Então a notação científica 1,7 vezes 10 elevado a menos 4. É importante vocês entenderem então como trabalhar a notação científica para poder estar respondendo a semana 2 e a semana 3. A semana 3 eu estava dando uma olhada, é muito interessante, né? Porque ali já tem questões do Enem, vai ajudar muito, né, a vocês, no caso desse estudo aqui de notação científica, né, e ter noção do que é pedido nesses concursos. Eu acho que no início é isso que eu gostaria de falar para vocês, tá? E lembrando que as dúvidas estão sendo sempre esclarecidas, tá? Através do Zap e no meu e-mail. Espero que todos façam as atividades 1, 2 e 3, né? O mais rápido possível e envie para mim, tá ok? Muita saudade de vocês. Amo vocês. Tchau.